Oi, pessoal, tudo bem? Então, agora a gente vai continuar falando sobre limites no infinito, tá? Então, vamos supor que eu tenho a seguinte situação. Eu tenho um limite para x tendendo aqui, pode ser mais ou menos infinito, tá? Tanto mais infinito quanto menos infinito acontece a mesma coisa. Eu tenho um limite de uma razão de polinômios, tá? P de x sobre Q de x, quando x tende a mais infinito ou menos infinito, tá? Essa técnica que eu vou explicar agora, ela vale só para razão de polinômios, tá? Para outras coisas, a gente vai, para outros tipos de função, a gente vai explicar outras técnicas, tá? No futuro. Mas quando você tiver esse limite, você tem um polinômio aqui que vai para mais infinito, por exemplo. Quando o x vai para infinito, né? Ele explode. Sobre um outro polinômio aqui que também vai para mais infinito ou menos infinito, né? Dependendo do que você tiver aqui. Quando o x tende a infinito. Então, você vai ter uma indeterminação que pode ser do tipo, que vai ser do tipo infinito sobre infinito, tá? Pode ser mais infinito sobre mais infinito, pode ser menos infinito sobre menos infinito, pode ser o contrário, né? Mas você vai ter esse tipo de indeterminação, tá? Indeterminação. E qual que é a técnica que nós podemos utilizar no caso de polinômios apenas e quando eles vão para infinito, né? Então, para esse caso específico, nós podemos usar a seguinte técnica, que é fatorar essa função aqui pela maior potência do denominador, tá? Q de x. Então, vou colocar aqui entre parênteses, né, do denominador. Tá? Vou dar alguns exemplos para ficar mais claro o que a gente vai fazer aqui, tá? Essa técnica ela é muito simples, mas ela só pode ser utilizada nesse caso em particular, tá? Então, um exemplo, tá? Nós temos aqui limite quando x tende a menos infinito dessa função x ao cubo mais 2x dividido por 5x mais 1, tá? Então, primeira coisa que a gente vai ver é uma razão de polinômios, tá bom? A coisa tá indo para, x está tendendo para mais ou menos infinito, nesse caso aqui, para menos infinito aqui. Então, eu posso aplicar essa técnica que ele me falou. Prestem atenção que, olha só, se eu substituo a coisa, esse menos infinito aqui nesse polinômio do numerador, eu tenho aqui algo que vai para da ordem de menos infinito, né? Aqui em cima, e aqui embaixo eu tenho alguma coisa indo também para menos infinito, né? Então, eu tenho um número muito, muito grande sobre um número muito, muito grande, e aparentemente os dois são negativos. O que eu vou fazer? Eu vou fatorar, como ele recomendou, e aí eu vou utilizar todas aquelas técnicas aquelas propriedades dos limites que nós mostramos nas últimas aulas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu sempre vou escrever limite, x tendendo a menos infinito, tá? Eu vou escrever limite sempre enquanto eu não substituir isso aqui pelo valor, eu vou continuar escrevendo o limite, tá? Então, vou fatorar. Bom, a maior potência do denominador é x. Então, eu venho aqui, vou fatorar x em cima e x embaixo, tá? Quando eu fatorar x em cima, isso aqui vai ficar x vezes x ao quadrado
mais 2, certo? E aqui embaixo, isso aqui vai ficar x vezes 5 mais 1 sobre x, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu fatorei, eu posso cortar esses 2x aqui. E agora, eu resolvo isso aqui. Então, isso aqui vai ficar... Vou utilizar todas aquelas propriedades que nós aprendemos. Primeiro, né? X vai tender a menos infinito. E eu tenho aqui limite de x ao quadrado, mais o limite de 2, né? Mais o limite de 2. Tá? Sobre limite de 5 mais limite de 1 sobre x, tá? Bom, esse aqui de baixo, o limite vai tender, limite de 1 sobre x, quando x tende a menos infinito, isso aqui vai para zero, né? É um número, é o número 1 dividido por um número muito pequeno, tá? É muito grande, né? E negativo. Então, isso vai para zero. Agora, aqui, limite de 5 continua sendo 5, mas aqui a gente tem limite de x ao quadrado, tá? Então, esse limite aqui, ele vai para infinito. Esse aqui continua sendo 2. Então, eu tenho limite x tendendo a menos infinito de x ao quadrado mais o número 2, tá? Dividido, tudo isso dividido por 5, né? Limite de 5 é 5. O que que acontece? O limite de x ao quadrado, o 2 continua sendo 2, o limite de x ao quadrado, né? Quando x tende a menos infinito, isso aqui vai dar um número muito grande e negativo ao quadrado. Então, isso aqui vai dar infinito. Isso aqui vai dar, deixa eu escrever com uma caneta vermelha. Isso aqui tudo vai dar mais infinito. Então, eu tenho mais infinito mais 2, tá? Continua sendo infinito, né? Dividido por 5. Então, esse limite em particular, ele vai acabar aqui, né? Ele vai ser mais infinito, tá? Então, a nossa resposta, só colocando ela de novo, ela vai ser mais infinito, tá? E acaba aqui o nosso exercício. Vou fazer agora um outro exercício, um outro exemplo, que vai ser esse aqui. Limite de 4x ao quadrado mais x, dividido por 3x à quarta mais 1. Vou fazer o que ele me falou. Vou fatorar pelo maior expoente embaixo. Então, vou escrever aqui limite de x tendendo a mais infinito. E aí, eu vou fatorar. Bom, vai ficar x à quarta em cima, né? O maior expoente embaixo é x à quarta. Sobre, aqui eu vou fatorar também x à quarta, tá? Então, em cima, quando eu fatorar por x à quarta, isso vai ficar 4 sobre x ao quadrado, mais x dividido por x à quarta, vai ser 1 sobre x ao cubo. Tá bom? Embaixo, isso vai ficar
3 mais 1 sobre x à quarta, tá? Tô multiplicando todo mundo aqui, tô fatorando x à quarta. Aí, agora eu vou cortar isso aqui, e agora eu resolvo o limite utilizando aquelas propriedades. Então, eu vou ter aqui limite x tendendo a mais infinito de 4x à quarta, né? Eu posso separar isso aqui na soma de limites, mais o limite quando o x tende a mais infinito de 1 sobre x ao cubo. E aí, aqui embaixo vai ser o limite quando o x tende a mais infinito de 3 mais o limite quando o x tende a mais infinito de 1 sobre x à quarta. Bom, aí agora a gente analisa todos os termos. O que que eu tenho aqui? Eu tenho número 4 dividido por um número muito grande, ao quadrado, inclusive, tá? É um número muito grande no denominador. Então, isso aqui vai tender a zero, tá? Aqui em cima, o que que eu tenho? Limite de 1 dividido por um número muito grande, ao cubo, inclusive, continua sendo um número muito grande no denominador. Então, 1 dividido por um número muito grande tende a zero, tá? Limite de 3 dá 3, tá? Então, só essa parte aqui, limite de 3, quando o x tende a infinito, continua sendo 3. Aqui, eu tenho o limite de 1 dividido por um número muito grande no denominador aqui, né? Então, isso aqui também vai para zero. Então, aqui eu tenho... Agora, eu tenho só números, né? Então, eu tenho 0 sobre 3, e 0 dividido por 3 é 0, tá? Então, essa é a resposta desse exercício. Vamos fazer um último exemplo para vocês verem uma outra coisa que pode acontecer. Vocês podem ter, por exemplo, limite, vou colocar aqui o x tendendo a menos infinito, tá? De x ao cubo, 2x ao cubo, mais x dividido por 5x ao cubo mais 1, tá? E agora, eu vou fazer isso aqui, tá? Vou fatorar em cima e embaixo, tá? Eu vou fatorar o x ao cubo, que é a maior potência do denominador, então, vai ficar limite x tendendo a menos infinito. Vou fatorar x ao cubo em cima e x ao cubo embaixo. Fatorando em cima, vai ficar 2 mais x dividido por x ao cubo vai dar 1 sobre x ao quadrado. E no denominador vai ficar o x ao cubo multiplica aqui 5 mais 1 dividido por x ao cubo, tá bom? Então, isso aqui vai ficar... Vou cortar, então, x ao cubo com x ao cubo, tá? Isso aqui vai ficar limite, quando o x tende a menos infinito, do que, né? Bom, eu vou ter o limite de 2, mais o limite, quando o x tende a menos infinito, de 1 sobre x ao quadrado, tudo isso dividido pelo limite, quando o x tende a menos infinito, de 5, mais o limite, quando o x tende a menos infinito, de 1 sobre x ao cubo, tá? Ok, então, vamos lá. Esse primeiro limite, limite de 2, quando o x tende a menos infinito, né? É um limite de uma constante, isso aqui vai dar
2, tá? Então, vou escrever aqui 2. Esse limite, 1 sobre x ao quadrado, né? Quando o x tende a menos infinito, então vai dar um número muito, muito pequeno, né? Um número 1 dividido pelo número muito, muito pequeno, tá? Isso vai dar um número muito pequeno. Perdão, é o número 1 dividido por um número muito, muito grande. Então, vai dar um número muito, muito pequeno, tá? Limite de 5, quando o x tende a menos infinito, vai dar 5, né? É uma constante, ela continua sendo constante, tá? Então, vou já colocar o 5 aqui embaixo. E aqui, limite de 1 sobre x ao cubo, quando o x tende a menos infinito, vai dar um número muito, muito pequeno também, tá? Então, sobrou só essas coisas mesmo, né? Então, limite de 2 vai dar 2, quando o x tende a menos infinito. Limite de 5 vai dar 5, quando o x tende a menos infinito. E essa é a minha resposta, tá? Então, minha resposta desse exercício é 2/5, tá? Então, gente, é isso que eu tinha para mostrar para vocês com relação a limites no infinito. Quando nós temos razões de polinômio, tá? E como eu falei, quando nós temos outros tipos de indeterminações, que não envolvem apenas polinômios, mas envolvem outros tipos de funções, a gente tem que utilizar outras regras que eu vou explicar mais para frente, tá? Que vai ser uma técnica, né, de L'Hopital e etc, tá? E isso a gente vai usar também para outros tipos de indeterminações, 0 sobre 0, 0 elevado a 0, tá? Mas mais para frente, daqui a algumas aulas, eu vou mostrar isso para vocês. Então, é isso, gente. Estudem aí, façam bastante exercícios e vamos ficando por aqui. Abraço.